Fala galera, tudo bem? Esse vídeo é uma parceria entre o nosso canal e a página do Facebook Toque Me Voe. É um bate-papo sobre futebol. Essa é uma reprise que entrará no ar todas as quartas-feiras. Então não deixa de acompanhar, não deixa de seguir também. Entra lá na página do Facebook e se inscreve lá na página também. Se inscreve no nosso canal, deixa um like nesse vídeo, compartilhe e até a próxima. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Essa é a live eliminada. O Grêmio perdeu para o Palmeiras, você perdeu o seu tempo, o Tassiano perdeu o voo de volta. E só quem ganhou com o futebol ontem foram os portugueses, Jopá, porque mais uma vez consecutiva, um português levanta uma taça brasileira e uma taça de Libertadores da América. Ricardo é o meu convidado de hoje. Ele que é treinador de futebol, trabalhou fora do Brasil, trabalhou dentro do Brasil, tem uma experiência com meninos, com garotos que estão surgindo, que crescem dentro desse meio, galgando esse sonho. Tem licença da CBF, está fazendo um curso, estava explicando agora com o pessoal da Argentina. Ricardo, primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso programa hoje. Obrigado, é uma alegria estar aqui. Quando tu me fez o convite, me alegra muito, porque me alegra muito falar de futebol, falar dessa paixão que hoje eu posso provar que é uma paixão no mundo inteiro, né? E não tem outra forma de estar dentro do futebol se não for falando dele e compartilhando dele e brincando com ele também, né? Tem essas brincadeiras sim. De hoje. Hoje é um lado vermelho que brinca. Exatamente. Como há 2 semanas atrás o lado azul brincou, e assim também vai aliviando um pouquinho essa tensão que a gente está vivendo nesses tempos, né? É uma tensão que agora a gente vai buscar galgar de uma maneira diferente, né? E olhar de uma maneira diferente para tudo que está acontecendo. E a gente teve esse acontecimento ontem, né, Ricardo? E agora já se diz que o Grêmio tem que mudar tudo, que tem que mudar a estrutura, que tem que mudar a parte técnica, que tem que sair os jogadores. Mas para ti, que está do outro lado, né, que vivencia o futebol, a gente vivencia o futebol comentando, assistindo pela televisão, dizendo que acha que tem que sair um para entrar o outro, mas tu que acompanha o futebol dentro das 4 linhas, qual é a interpretação que tu dá para o que aconteceu, acho que principalmente nesses últimos 2 jogos do Grêmio, que foram os jogos da Copa do Brasil? A escola europeia, de certa forma, a escola estrangeira, ela está muito acima da escola brasileira hoje em questão tática e de treinamento? Eu acho que nada muda de um mês para o outro, assim. Eu acho o esporte ele é dinâmico, mas algumas coisas é plantar para colher na frente, é planejamento a longo prazo, né? Eu acho que eu acho que a discussão nossa no Brasil ela fica muito, digamos, você olha para o iceberg pela parte de cima só. E esquece que o movimento do iceberg está lá por baixo, é muito maior, é muito mais profundo, é muito mais coeso, então é mais complexo também, é mais difícil de estudar, porque tu não enxerga, são coisas que são subjetivas, por exemplo, não é 1-0 que dá o resultado, tá? Então eu acho que dizer que de um mês ou de 2 jogos finais eu acho que é um problema sério de Brasil, assim, a gente analisa muito resultado, assim. Sim, sim. Agora, tu falando de escola europeia e tal, eu estava conversando contigo, eu estou fazendo agora licença pela Associação da Argentina. Eu acho que eles conseguem olhar mais por baixo do iceberg. Sim, sim. Tá? Então, assim, a escola portuguesa é a primeira referência hoje mundial. Começou por eles, a questão de ter materiais científicos em relação ao futebol, material escrito. Não tem uma metodologia escrita no Brasil, por exemplo, você não acha. O que eu falo, assim, você vê ex-atletas estrangeiros, europeus, quando vão dar entrevista, quando vão falar de futebol, eles falam de sistema tático, eles falam de formação. Nós no Brasil ainda estamos falando do atleta que saiu e que pulava cerca da concentração e o que aprontava não sei o quê.
por mais que isso seja legal e dá para rir, mas isso não tá nos formando enquanto país, assim, em estrutura. Não somos mais o país que vai e todo mundo tem medo, né? Tira Sim, pela nossa seleção. Então, eu acho que de tudo isso, assim, falar que tá tudo errado no Grêmio, eu acho que quem tá lá e os dirigentes, infelizmente os dirigentes ainda não são profissionalizados, não são ainda pessoas amadoras, eles tinham que estar avaliando isso num processo, assim, é uma coisa de processo. Porque você vê na Europa, treinadores, eu até tô assistindo agora, é antigo já, mas eu tô assistindo agora, que é uma série com o Guardiola, quando ele chegou no Manchester City. E aquela coisa, é uma coisa de planejamento a longo prazo, o cara já não chega ganhando no primeiro ano, e o Brasil não dá tempo a isso, né, cara, porque a gente tá olhando a isso, a gente olha muito por cima, assim. Então, eu poderia dizer várias coisas que eu acho que não foram legais do jogo ontem, por exemplo, mas o campo, ele expressa o que é treinado, assim. O que eu acho diferencial dos estrangeiros é o treino, não é nem questão do jogo, assim. É o que se faz durante a semana, assim. Eu acho que tem até um vídeo polêmico aí do pai do Jean-Pierre aí, que fala um pouco disso, assim, né? Que o Grêmio não treinou, foi para Atibaia passear. Tá. Não tô dizendo que por favor, não tô dizendo que eu concorde com o que o pai tá falando. Claro. Mas eu acho que passa por isso, assim, essa análise, assim. É muito ruim você chegar agora por causa dos 2 jogos. Sem dúvida, o Palmeiras foi muito superior nos 2 jogos, assim. Sim, aqui ainda foi o jogador que foi expulso que fez o Grêmio crescer, assim, a superioridade numérica, não técnica. Mas, assim, é meio ruim dizer que tem que mudar tudo, assim. Eu já teria mudado o Renato há 1 ano atrás, assim. Como Colorado, eu gosto disso. Por mim, ele pode ficar mais tempo, mas... Então, assim, é complicado falar que por causa de 2 jogos, né? Não, é complicado. Até porque essa parte da reclamação, né? Porque a gente começa a perceber que vem crescendo, né? A torcida do Grêmio vem reclamando já há alguns jogos, e fala-se dessa parte do Grêmio já há um pouco mais de tempo, né? De que o Grêmio não treina, que o Renato não está treinando o time, que parece que o time não se encontra em campo, perdeu aquele jeito de jogar futebol que tinha em 2016, 2017, mas ao mesmo tempo estava em outra final de Copa do Brasil, né? Então é um trabalho que mesmo que nos últimos 2 anos assim vem aos trancos e barrancos, ele chegou numa final. É claro que no meio do caminho pegou Cuiabá, pegou Juventude, né? Pegou times de menor expressão para chegar até lá, também pegou São Paulo, que é um time grande, que na época era o líder do Campeonato Brasileiro, mas parece que o Grêmio em campo ele não consegue demonstrar que existe um trabalho sendo feito a ponto de sanar essas situações, né? A dificuldade em chutar para o gol, principalmente, né? O PP ontem perdeu um gol nos 3 minutos de jogo ali que podia ter sido um jogo diferente, perde um gol na cara do gol. O Maicon tem uma bola, acho que dentro da grande área, que ele tá de frente pro gol e ele trava, ele pisa na bola, ele não consegue chutar. Então isso tudo vai colocando, é claro que o torcedor ele entra numa ilusão, né? O time não tá jogando nada, esses caras não querem. Aí começa aquela parada, né? Um bando de perna de pau, safado, só quer saber de dinheiro. A gente sabe que não é por aí. Mas fica essa coisa, por que o time não desenvolve, né? Por que o time não evolui? E o fator psicológico mexe muito com o atleta, né? Tem atleta que deixa de render, assim. Tem muitos casos. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo sobre o Douglas, que foi ídolo aqui durante muito tempo. O Douglas era de Criciúma, da minha cidade, foi da base do Criciúma, e lá a torcida não se aguentava com ele, cara. Porque tinha jogo que jogava muito, tinha jogo que sumia, era meio Jean-Pierre, assim, no início. Essa parte psicológica, ela mexe muito. Depois ele foi criando personalidade, foi crescendo, Então, assim, o tempo de cada atleta também... são muitos fatores. Eu acho que a formação nossa ela é errada no Brasil, cara.
Sim, com certeza. Eu fui ver meu filho treinar aqui numa categoria sub-10, cara, e treinando já posicionamento tático de atleta e não sei o que, numa categoria de base com 10 anos de idade, tu pega fora, hoje fora os caras, há 10 anos, 11 anos, é até futebol 7. O menino tem mais contato com a bola, é mais desenvolvimento, ele tem mais tomada de decisão. Hoje nossos atletas não têm tomada de decisão, só faz, o treinador parece que tá jogando PlayStation ali do lado do campo. O treinador fala, o cara faz, o treinador fala, porque não se forma isso no atleta. Então, são muitos fatores, assim, não. E você pega até o Palmeiras, que ganhou a tríplice coroa aí, ganhou 3 títulos. Sim. O que fez no Mundial, cara? Será que o nível Será que o nosso nível tá tão bom assim? E lá tinha um treinador, e era um treinador brasileiro jogando contra o Palmeiras, né? No primeiro jogo. Então não é porque é só um treinador estrangeiro também. Acho que são vários fatores. Tem muita gente boa, tem muito treinador aí treinando na base hoje no Brasil, gente que estuda, tem gente fora do Brasil estudando muito, mas está correndo atrás de estudar fora, cara, de estudar outras coisas, porque infelizmente a gente está meio parado nisso ainda, assim, a base nossa, tanto de formação de atleta como de treinadores, ainda está muito, nós estamos aquém, infelizmente. O bom é que nós somos pentacampeão porque nós formamos muito atleta ainda naturalmente, é natural na nossa cultura, só que está diminuindo, e a gente tem que aumentar, melhorar e desenvolver, por causa que isso vai acabar, né, os outros estão crescendo. Mas aí fica aquela questão, né? Se o Brasil foi pentacampeão, né? E revelando muitos jogadores, será que o Brasil já entrou naquela margem, naquele abismo de que agora a gente consegue gerar jogadores habilidosos, mas treinadores taticamente capazes, nem tanto. Não que não existam bons treinadores no Brasil, mas será que a gente já não está nesse abismo? Porque, por exemplo, a Copa do Mundo, acho que é de 2018, ela não coroou o melhor futebol, ou o futebol mais bonito, o futebol mais vistoso. Foi um Croácia e França sofrível na final da Copa do Mundo. Mas, taticamente, os dois times eram muito disciplinados, né? Esse treinador que chegou agora no Internacional, Miguel Ángel Ramírez, ele é dessa escola da posição, né? Do jogo de posição, que é mais ou menos a escola do Pep Guardiola, né? Que é o jogo de posição. O que tu como colorado, assim, e tu que é do meio, esse futebol de posição, tu acha que ele é uma resposta mais imediata ao que se tem de melhor hoje para resolver os problemas do Internacional? Cara, eu acho que nada é imediato. Eu acho... vamos pensar um pouquinho, que é uma escola um pouco diferente, mas que é um treinador estrangeiro, aconteceu no Flamengo. O Flamengo, tá todo mundo falando do Flamengo, mas ele tinha quase 50% de atletas que passaram pela Europa. Sim. Que já tinha uma consciência tática diferente da nossa do Brasil. Então, para ele ser mais bem sucedido, foi muito mais rápido. Mas é uma exceção, cara. Então, assim, o Inter... Por exemplo, eu gostava muito da forma e da proposta que o Kudê estava dando para o Inter, por exemplo. Sim. Era o futebol mais bonito? Não era. Mas, taticamente, me enchia os olhos. Eu via o Inter propondo um jogo, tentando fazer algo. Eu vi ele mudando o time, quase todo o time, contra acho, Palmeiras lá em São Paulo, e o reserva jogando igual o titular. Diminuía a capacidade técnica individual do atleta, mas eles sabiam o que estavam fazendo. Sim, sim. Você via que eram bem treinados. E entra naquilo que a gente estava falando contigo, assim, até eu acho que foi, eu não sei se foi o Galhardo que deu uma entrevista no Sport TV e perguntaram para ele qual tinha sido a conversa do Kudê com ele quando o Guerreiro machucou, que ele iria ser o centroavante do time. Ele falou, não teve conversa, porque ele treina todo mundo sabe o que tem que fazer, onde ele botar, então, porque não tem essa de separar o time titular para treinar, todo mundo treinava junto. Então essa diferença que eu achava interessante. O Inter se propôs com o Abel ter um jogo que deu resultado, aos meus olhos não me enchia os olhos, mas deram resultado. Mas eu acho que o Miguel é uma coisa a longo prazo. Eu acho que como Colorado a gente tinha que esquecer um pouquinho esse ano
Esquecer que eu digo assim, não pensar muito em cobrança de títulos e tal, mas enxergar o que ele está fazendo de mudança. Ele vai querer mexer na base também, fazer com que atletas, quando subirem, já tenham essa consciência. Eu acho assertiva, totalmente assertiva a decisão da direção, porém nós temos que ser mais cautelosos e calmos com essa questão do resultado. Ele não pode ser imediatista. Imediatista é isso, fecha a casinha e vai dar resultado lá na frente, bota 3, 4 correndo e beleza. Mas a gente tem que pensar também que isso não vem de atleta, né? Você quer fazer o futebol vistoso para fazer atletas vender, e é isso que vai fazer dinheiro pro Inter também. Então ele saber usar esses meninos que estão chegando, que tem qualidade. Eu vendo o jogo agora dos meninos, estava perdendo, mas tem uma qualidade. Ele poder fazer esses meninos jogar mais para gerar, é o maior patrimônio que o clube tem. Sim, com certeza. Então, com certeza. Eu gostei da escolha, assim, como colorado e como alguém que ama assistir futebol, eu vejo muito futebol com um caderninho, anotando algumas coisas, mas eu gostei da ideia, assim. Mas não vai ser imediato. Sim. O Internacional eu estava acompanhando e eu vou mandar um abraço aqui para nossa audiência que o Marcos Israel mandou ali, eu vou botar na tela, fala do Grêmio que eu tô precisando dar risada hoje, abraços. O pessoal não perdoa. Eu estava escutando o jogo do Internacional porque tá me chamando a atenção esse time que o Inter se propôs a colocar em campo agora para essas primeiras 4 partidas do Campeonato Gaúcho, pela qualidade de alguns bons jogadores ali. Principalmente, eu acho que tá me chamando mais atenção esse rapaz que joga mais pela esquerda, se eu não me engano, que é o Guilherme Pato, né? Uhum. Ele tem feito um meio de campo muito bom ali com os outros meninos, o Johnny também tá jogando muito bem, né? Já vinha no time, ele já do time principal ano passado, mas entrava pouco, né? Tinha pouca minutagem. Agora tá jogando mais, tá podendo mostrar mais o futebol dele, né? Tem o Lucas também, tá jogando muito. Isso, Lucas Ramos, não é? Ele ainda é bem franzino, né? Ele vai levar um tempo ainda a maturação física dele. Tem que ter paciência. Mas tecnicamente ele é muito bom, muito rápido. Sim. É a renovação, né? É a renovação do futebol, é a renovação da maneira de elaborar isso que tu falou, porque o clube ele precisa vender, principalmente no ano de pandemia, onde tu não teve bilheteria, tu não teve pouca venda de camisa, teve pouco faturamento para os clubes e aumentou-se muito mais a dívida, né, do que qualquer outra coisa na maioria dos clubes no Brasil. Mas ao mesmo tempo há uma esperança, né? Porque quando tu tem jogadores jovens da base que estão dando, de certa forma, um resultado, o goleiro Daniel também, ele fez um primeiro jogo muito bom contra o Juventude, depois falhou no segundo jogo, mas faz parte, é a vida do goleiro, né? Principalmente agora que tá entrando. O Inter, ele demonstra, assim, que ele vai ter peças também para ir lançando aos poucos e fazer esse caixa, né? Mas o que me chama a atenção na chegada do Miguel Ángel Ramírez, indiferente para o Kudê, porque eu gostava do Kudê no Internacional, mas qual é o discurso que eu vejo assim de diferente que eu acho que encaixa melhor? Porque o Kudê, ele chega no Internacional já pedindo contratação, falando que o grupo ainda não estava pronto. E depois ele passou entrevistas e entrevistas falando que o grupo era curto. Até que ele entrou em rota de colisão com o esqueci o nome do rapaz agora que estava lá de... Rodrigo Caetano, exatamente. Aí entrou em rota de colisão com o Rodrigo Caetano. E o Miguel Ángel Ramírez chegou no Internacional dizendo que agora ele se sente um piloto de Fórmula 1 que vai conduzir uma Ferrari. Quer dizer, a visão diferente sobre o clube, eu acredito, não sei agora tu que vai me dizer, né, porque tu que tá mais dentro do futebol, muda a cabeça do jogador quando ele recebe um treinador de uma forma assim. Digamos, tu é um jogador, tu tá lá, tu acabou de vir numa temporada onde tu perde o título na última rodada, empatando em casa com o Corinthians, o treinador sai, o outro treinador saiu reclamando do grupo, aí esse treinador agora sai, chega um outro. E esse que chega, ele chega e diz assim, não, agora eu tô com uma Ferrari na minha mão. Isso motiva mais o jogador para receber um treinador e se abraçar no trabalho? Eu acho que o jogador ele tem um meio pé atrás, assim, ele não vai muito no discurso, assim. Eu falo isso porque na saída do Kudê, a demonstração dos atletas não me parecia que estavam felizes com a saída dele, assim. Sim. Então, assim,
Mas eu acho que isso dá pelo menos uma esperança para os mais novos, assim. Achar que, principalmente, eu não digo nem só pelo discurso dele, tá? Mas eu acho que pela proposta de trabalho dele. Ele é um cara que tem na história dele ele é novo, mas ele tem uma caminhada assim de fazer um planejamento não só profissional. Ele gosta de chegar. Eu não sei se foi no Catar que ele trabalhou, que ele fez modernizou toda a parte de base também na formação. Uma proposta meio parecida com o Barcelona faz, assim, aqui todas as categorias saibam como é que é a estrutura de jogo, para que quando chegue no profissional, a cada etapa eles estão nesse processo, assim. Um treinador que chega assim, com certeza é para os jovens saber que eles vão ter mais espaço, por exemplo, de um treinador que gosta de trabalhar com atletas mais velhos, assim. Sim. E também, cara, ele é um cara muito esperto. Ele já chegou pedindo desculpa pela língua, que está estudando português. Então já não estava parado nesse mês que estava esperando. Claro, né? claro. Que é o que o Guardiola fez. Por exemplo, o Guardiola quando foi para o Bayern, ele deu entrevista em alemão. Ele ficou 1 ano estudando alemão para. Então, assim, ele já chegou pedindo essa desculpa, falando que ia falar o português. Ele via que todo mundo reclamava do Kudê, falando que ninguém entendia o Kudê. Ele viu como o Kudê saiu daqui, os atritos que teve com a imprensa. Ele também é um cara esperto. E isso é bom, não estou criticando. Mas é uma pessoa que, como treinador, ele está sabendo analisar tudo, assim, não só o time, não só o jogo, mas a cultura de onde ele está chegando, né? E isso, para mim, é fantástico. Assim, eu li coisas nas entrelinhas mais legais do que eu ouvi do pessoal falando, assim, que me animou, assim. São essas questões. Ah, legal. O Marcos Israel tá colocando aí, o Colorado tá sempre com a gente. Será que o treinador, né, o Miguel Ramírez, está sabendo que a Ferrari terminou em sexto no Mundial de Construtores da Fórmula 1? É a brincadeira, né? Ele diz que está se sentindo como a Ferrari, só que a Ferrari, nos últimos anos, não tem feito... A Ferrari é Ferrari, né? Não tem como pensar diferente, né? Você tira porque tem jogador que tá em time de Série A largando para ir pro Cruzeiro, que tá na Série B. Mas é Cruzeiro. É mais ou menos assim. É Ferrari. O Alan Ruschel foi né? Subiu com a Chape, mas voltou para B para vestir a camisa do Cruzeiro, né? Não adianta, é o Cruzeiro, é uma proposta diferente. Talvez até por tudo que ele já passou na carreira, né? Agora vai lá, veste a camiseta do Cruzeiro, que é um grande clube no Brasil, apesar da maré de azar que está enfrentando. Mas é um grande clube, né? Mas entra nesse caso aí também entra o que a gente estava conversando. A gente não sabe o que tem nas entrelinhas, né, dos clubes. Eu vi uma entrevista dele, um depoimento dele aí, que ele estava falando que ele estava se sentindo mal na Chapecoense. Que ele ouviu por lá que tinha o pena dele, alguma coisa assim, que ele estava por pena, e aí por isso que ele quis sair. Então, assim, a gente não sabe o que acontece internamente, né? Então, qualquer comentário que a gente faça aqui é a parte de cima do iceberg. A gente não sabe o que realmente O que acontece lá embaixo a gente não está vendo. Teve um comentário hoje, porque a gente tem um grupo do pessoal do Toque Me Voe, hoje não pôde estar a turma toda com a gente, né? E aí no meio das conversas ali tem a coloradagem, tem a gremistagem, tá todo mundo ali, todo mundo junto, a corneta pegando, e de repente surgiu um questionamento, porque o Grêmio começou a mexer na sua estrutura de futebol, o Paulo Luz foi removido hoje de vice de futebol do Grêmio, a preparação física também vai sair, vai trocar, vai vir preparador físico do Atlético Paranaense. Pronto, o Grêmio está fazendo ali as suas alterações. E aí, vamos fazer algumas alterações de grupo, o Grêmio vai contratar, o presidente Romildo falou, 4 nomes de peso, tá, tudo bem, tudo maravilhoso. O discurso é aquele, né? Tudo maravilhoso, agora vai ser tudo diferente. Mas aí, justamente isso que tu falou da questão do treinador e de o treinador também saber e conhecer como chegar no clube. E aí surgiu a questão, que foi a seguinte, que colocaram. Eu já vi um time trocar de treinador e o mesmo elenco, no mesmo ano que estava indo tudo mal, ser campeão. O Palmeiras, inclusive, é um exemplo. O Palmeiras, no início do ano, estava todo mundo dizendo que não ia conseguir nada esse ano, né? Porque o Luxemburgo estava afundando o time, digamos assim. Trocou o treinador, levantou 2 taças importantíssimas. Mas levantou antes, né? Levantou antes do treinador chegar, porque o auxiliar que assumiu lá, que era o auxiliar do Andrei Lopes.
já ganhou, acho que 3 ou 4 seguidos, assim. Exato, assim. Exato. E aí acontece a seguinte, né? Que é a máxima. Eu já vi um clube trocar a parte da técnica e vencer no mesmo ano, mas eu nunca vi um time trocar a parte de jogadores mantendo a parte técnica e conseguir vencer no mesmo ano. Existe essa máxima, né? Parece que como que isso pode ser um contrapeso? Porque o Inter fez a lógica, né? O Inter trocou a parte técnica. Não mexeu nos seus jogadores, vai mexer num que outro. Agora saiu o Leandro Fernandes, mas o Grêmio está mexendo há uns 3 anos somente na parte de futebol e não está mexendo na parte da técnica, né? De mexer na estrutura de treinador e enfim, auxiliar técnico. Tu acha que isso pode ser um erro do Grêmio para esse ano, 2021, de mais uma vez não mexer no que parece estar causando mais problema? Faz conta que não é o Grêmio, tá? Vou falar de outro time. Vamos lá. O time que tá indo bem. Claro. Tá? E aí chega em janeiro, ele troca alguns da comissão técnica. Sim. E esse time cai de rendimento, eu posso ter algumas observações. Primeiro, quem treina é a comissão técnica, não é o treinador. Sim. Outra, o treinador tá ali e ele que tá mandando e tá desmandando e não tá deixando quem tá embaixo fazer. Pode ser uma coisa também. Então, assim, eu que falei pra ti, eu teria trocado lá atrás. Claro. Né? Se fosse eu fosse gremista, eu teria pedido lá atrás, assim. Mas se o treinador é esse, que daqui a pouco ele é um treinador com uma... Por exemplo, lá no curso que eu estou fazendo, da licença que eu estou fazendo agora, a B, pela Argentina, eles não chamam o treinador de treinador, eles chamam ele de diretor técnico. Porque ele é alguém que tem que saber e ser conhecedor de todas as áreas, porque ele vai ter que gerir não só o time dele, como um analista de desempenho, preparador físico, os médicos. Então ele vai ser um diretor técnico, ele vai ter que, com todo o conhecimento que ele tem, gerir o time e gerir toda essa equipe. Eu posso, e a maneira que eu enxergo, tá, o Renato como esse cara. Se ele é conhecedor de todas as áreas e sabe usar esses dados de todas as áreas, aí é outros 500, mas eu vejo ele muito mais assim. Então, se estão tentando consertar essa comissão, porque não estava dando resultado, e ele, como esse gestor técnico, está enxergando isso, ok. Mas ele precisava se assumir como isso. Que eu acho, e aí que eu vou dizer que eu acho que tem muita briga de ego ali. Com certeza. Tá, então os caras estão fazendo o trabalho, o time está rendendo. Pô, e o cara leva os louros todo para ele, quando dá errado a culpa é dos outros, é do jogador e ele nunca é com ele, a comissão dele daqui a pouco vai abandonar. Sim. E os caras vão querer cair fora. Então, aí tu tá gerando uma outra crise interna que para nós colorados é excelente, que eles se mantenham com isso. Mas eu acho que tem essa questão, assim, por exemplo, eu não sei, voltamos no discurso de novo, né, que eu te falei do cara, que eu acho que o cara é muito inteligente. Você viu a maneira que o técnico do Inter chegou falando? Ele chegou enchendo a moral dos caras que estão com ele, que são tudo treinadores também, que não, entendeu? Essa questão, assim, para ele gerir esse grupo dele, dando moral para os caras, é muito mais fácil do que ninguém fala, nem médico, só eu que falo. Só eu ponho a cara. Então eu acho assim, vai chover no molhado. Sim. A não ser que esses caras que estejam chegando sejam muito bons e consigam dar resultado e aceitem ficar debaixo e deixando que a estátua seja o cara do time. Ok? Aí se eles se assumirem isso, beleza. Não sei quanto tempo dura isso, né? É sempre bom uma reciclagem, né? Eu acredito assim, como eu sempre falo aqui no programa, né? Que no programa aqui eu sou isento, eu torço pela derrota dos dois, né? Que eu me divirto. Quando perde o Inter eu me divirto, quando perde o Grêmio eu entro na onda também, me divirto. Sofro um pouquinho, mas me divirto.
Mas a gente sempre percebe, né? A gente nota, a gente repara que a reciclagem, às vezes, ela é necessária. É claro que a gente está falando de um treinador, mesmo que se a gente for sair do Grêmio hoje e for para um outro clube, quando tu tem uma história dentro de um time que ela tem um histórico, então tu tirou o time da fila de título, e aí tu ganhou a Copa do Brasil, tu ganhou Libertadores da América, Recopa, ganhou 2 Gauchão, ficou 11 Grenais invicto, né? Quando tu tá na frente de um time assim, é claro que para quem dirige, para quem comanda, para quem é presidente, para quem é vice-presidente, a primeira coisa que vem é, olha, não é agora que a coisa está ruim que a gente vai abandonar o cara. Não é agora que a coisa está ruim que a gente vai largar do cara. É claro que para a torcida não funciona assim, né? A torcida é muito imediatista, né? A torcida, ela ama e odeia com a mesma intensidade. O torcedor é assim. Ele uma hora ele ama o Kudê, outra hora ele quer o Kudê fora, uma hora ele ama o Abel Braga, outra hora ele não ama o Abel Braga, né? Que o Abel Braga foi a dicotomia do Campeonato Brasileiro, né? Porque quando o Inter anunciou a volta dele, ao menos do meu círculo de amigos, a maioria dos torcedores do Inter não queria. Vai trazer o Abel Braga de novo, tava com o Kudê, olha a diferença, agora vai trazer o Abel Braga é ultrapassado, não sei o que, e disputou o campeonato, né? Foi até o final disputando chance de ser campeão. Então é claro que as avaliações mudam, né? Da diretoria em relação ao treinador. Mas ao mesmo tempo parece haver uma fadiga, de certa forma, como o pessoal fala na Crônica Esportiva do Sul, né? A fadiga dos metais. Há tanto tempo ali tentando, e não parece que não se renova mais, né? O Grêmio, inclusive, diferente do Inter, que está com esses meninos fazendo campeonato e que tem bons jogadores na base, o Abel Braga colocou Caio Vidal na reta final do Brasileiro, colocou Caio Vidal, Peglo, Yuri Alberto, Praxedes, colocou os meninos para jogar. E o Grêmio me dá a impressão que eles levantam 1, 2, 3 jogadores da base e aí mantém aqueles jogadores jogando 2, 3 anos com times diferentes e vai contratando. Parece que não faz mais o que fez em 2016, que é bota os meninos para jogar e vamos ver no que vai dar. Mas quando a gente faz a análise da temporada toda, né, parece que manter é um erro. Mas é sempre essa dicotomia, mas o cara tem uma história. Mas agora não tá mais repetindo a história de apostar na base e tudo mais, agora tá querendo contratação grande. Para ti, qual é que tu acha assim agora, num panorama geral dos clubes do Brasil, qual é que tu acha que é o caminho mais fácil para os clubes hoje? A torcida tá reclamando, demite. Ou a torcida tá reclamando, não, nós vamos apostar até o final para ver no que vai dar. Qual que tu acha que tem sido hoje o caminho mais fácil para os times brasileiros? Cara, sobra pro treinador, né? Eu acho que sempre vai ser assim, vai estourar ali porque é o mais fácil de trocar. Tu não tem nem como trocar jogadores no meio da temporada, né? Mas assim, cara, olha o orçamento, e aí o Renato fala muito disso, eu não gosto que ele fique falando, mas é uma real nisso. Olha o orçamento do Internacional e do Grêmio, comparado com os orçamentos de Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Cara, terminou os 2 times do Rio Grande do Sul, um vice da Copa do Brasil, um vice do Brasileiro. Então, assim, será que foi tão ruim assim? O problema é que a gente quer sempre ser campeão, cara, num campeonato que tem 20 times e orçamentos diferenciados. De repente, até essa coisa do presidente do Grêmio de manter o Renato, por mais que não seja o melhor, mas tem uma continuidade de trabalho que está mantendo o time lá em cima. Eu acho o Inter na pré-Libertadores poderia ter sido campeão. Pô, é um saldo positivo, cara, comparado num ano de pandemia, tudo que passou. Então, assim, não é tão ruim assim, cara. Eu acho que... Sim. Por isso que eu te falo, assim, eu acho que o problema é se a gente quer todo mundo quer ser campeão. Mas é difícil, você não vai conseguir. E pelo orçamento, ok, então acima do que devia. Se pegar o ranking de times que mais gastaram, era para ser ali quarto e sexto. E não ficar. Então, assim, não foi tão ruim. Por isso que eu falo assim, eu acho que isso o presidente do Grêmio deve estar fazendo também. Não é só
Claro que tem aquilo que a gente comentou do Brasil, né? Ser pentacampeão. Ele tem as vantagens, o cara é ídolo, não sei o que, tem as vantagens, muitas, mas tem a desvantagem que às vezes a gente aceita um pouquinho mais do que se fosse né, do que se fosse outro. Mas eu não sei, cara, é difícil porque é quem tá lá dentro, assim, olhando, né? Eu ainda prefiro que sejam coerentes no que acreditam e mantenham um trabalho do que seja rompido esse trabalho no início da temporada e tal. Porque se for ver os times que foram trocando para dar certo, nenhum deu certo. Isso é verdade. Isso é verdade. O que pesa é essa parte financeira também, né? Pô, eu tava olhando agora, o Atlético Mineiro tá montando um cano de um time, né? Contratou o Hulk. O Palmeiras tá falando em Diego Costa, já fez uma proposta pro Diego Costa. O São Paulo trouxe o Hernan Crespo e também está começando a sondar o mercado, né? E o São Paulo e o Internacional disputam o mesmo meia, né? Que é um meia do Atlético Nacional. E aí tu olha para a realidade assim de cá, do Sul, né? E tu vai comparar com o Rio e São Paulo. Pô, eu estava vendo uma matéria hoje que o Flamengo, através do Rafinha, pode vir a fazer contato com o Vidal. Quer dizer, fica até meio disparelho, né? Tu vai disputar um campeonato e financeiramente tu não consegue chegar, né? E aí tu pega o Inter, por exemplo. Vamos falar aí. Olha o ataque contra o Flamengo, cara. Tinha o Yuri Alberto com 20 anos, tinha o Caio com 19 e 20, tinha o Praxedes com 20 e tinha, não sei qual era outro, nós tinha 4 no ataque com 20 anos de idade, cara. Peglo. Pô, 4 atletas com 20 anos de idade. E tu terminar em vice-campeonato, foi tão ruim assim? Foi excelente pro Internacional e disputou, né? Aí tu pega o Flamengo com o Gabigol, que jogou na Europa, no ataque. O banco dele era só o Pedro. Qualquer outro time gostaria de ter como atacante. Titularíssimo. Aí o lateral veio disputando finais e jogos importantes no Atlético de Madrid, tá jogando ali no Flamengo. O Maninho chegou aí também agora na live aí, um abraço Maninho. Boa noite. Tamo junto. É justamente isso, né? Aí tu tem o Isla, o Felipe Luiz, agora o Rafinha vai voltar, aí tem o Gerson que estava na Roma, tem o Gabigol, tem o Arrascaeta, tem o Diego Ribas, que jogou na Juventus, jogou no Atlético de Madrid, jogou lá na Alemanha, no Wolfsburg, se eu não me engano, durante muito tempo, e no Werder Bremen. Quer dizer, tu começa a olhar assim, e, pô, os caras têm um time também que não é um time fraco, é uma seleção, né, praticamente, é uma equipe forte. Sim. O Internacional disputou muito bem esse campeonato brasileiro, porque isso foi uma coisa que eu comentei, não é menosprezar o time do Internacional, não é isso. Porque a minha análise do campeonato foi qual? Foi uma análise diante de um cenário de pandemia que a gente está vivendo. Então, dentro de um cenário de pandemia, onde os times ficaram 3 meses parados, todos os times, o futebol parou por 90 dias em todo mundo, aí os jogadores perdem condicionamento físico, tem que voltar ao condicionamento físico e tem que voltar jogando, não tem pré-temporada depois dessa parada de 90 dias. Então, o que eu comentei foi o seguinte, dentre os 8 times que disputaram o campeonato ali, dos 8 para cima, tu tinha uma faixa de 6 times que disputavam a fio. Desses 6, tu tinha 5 que beliscavam, mas pareciam que nunca iam conseguir. E o que eu comentei um dia aqui na live foi o seguinte, dos times mais medíocres que disputaram o Campeonato Brasileiro esse ano, porque foi um futebol fraco em ambos os pontos de vista, né? Fisicamente, taticamente, todos os times tiveram crise esse ano, o São Paulo estava mal, aí cresceu, depois ficou ruim, o Palmeiras estava mal, cresceu, o Grêmio estava mal, depois já teve 18 jogos invicto, depois já estava mal de novo, então foi uma balança. O Inter estava bem, entrou em crise, se recuperou. De todos os times que foram mais assim medianos no campeonato, o Inter foi o que conseguiu ser o menos pior de todos eles. O Inter conseguiu praticar
não o melhor futebol, mas conseguiu praticar a melhor disputa, conseguiu disputar o campeonato a páreo com um time como o Flamengo, por exemplo, né? E isso para mim é um mérito do Internacional, que no ano que teve, e com as crises que teve internas e crises políticas, o vice-presidente concorrendo a presidente, fazendo oposição à gestão que ele mesmo ocupava, quer dizer, em meio a tudo isso, o Inter, para mim, fez um campeonato brasileiro excelente, e tem que bater palmas para esses jogadores que se doaram em campo, Edenilson, Patrick, o próprio Yuri Alberto, que entrou e não sentiu o peso da camisa, jogou com muita segurança, o Rodinei, que apesar das suas limitações, conseguiu segurar bem a lateral direita, o Heitor, que cresceu na hora certa, como um menino vindo da base, o Marcelo Lomba, que apesar do pessoal criticar um pouco o Marcelo Lomba, o Marcelo Lomba, ele fez muitos milagres esse ano no Internacional. Ele fez muitas defesas que salvaram o Internacional esse ano. Então o Inter soube se impor. O Inter soube, dentro de toda a sua dificuldade, ter a mentalidade de campeão, né? Não, eu quero disputar esse título. Esse ano é melhor que os outros anos. Esse ano vai que dá. Vamos acreditar. Né? Já fizemos uma gordura, já fizemos um número X de pontos. Vamos continuar acreditando. Eu não sei. Aí eu olho para o São Paulo, por exemplo, que eu achei que ia ser campeão, e não, acho que ficou em quarto, né? O São Paulo. Foi. Quarto colocado. Aí agora trouxe o Crespo, né? E aí o Crespo a gente já vê pelo Campeonato Paulista que deu uma mexida também começou a mexer o botãozinho dos jogadores, né? Na forma de jogar, de se apresentar, enfim. E aí a gente olha para o cenário, e eu te pergunto, desse ano de pandemia, como eu te falei agora, e de todas as dificuldades que o Inter enfrentou e mesmo assim disputou, apesar do ano ainda ser um calendário apertado, os times já estão mais ajustados a essa realidade. Essa é a verdade. Como é que tu vê o Inter em 2021? Como é que tu como torcedor, analisando o que o Inter conseguiu fazer no ano conturbado, agora tendo paciência para trabalhar, como é que tu enxerga o Inter para 2021? Eu enxergo com bons olhos, e eu queria voltar um pouquinho para fortalecer o que eu penso, porque eu discordo um pouco do pessoal. Falou muito que com o Kudê tava ruim, tal, e o Abel veio, e aí que o time começou a correr e tal. Se a gente pensar um pouquinho na primeira fase da competição, que o Inter começava com tudo, fazia o resultado, baixava um pouco o rendimento e baixava um pouco o time para deixar de correr um pouco, e isso eu via como um planejamento de treinador a longo prazo. Ele estava tentando segurar fisicamente para terminar o ano, e o Inter terminou o ano correndo muito, cara. Uhum. Terminou correndo muito, assim. Esse treinador que está chegando é um treinador de planejamento a longo prazo também. Então, pensando em pandemia, várias competições, esse ano vai ser melhor do que o ano passado, porque o Inter já entra na saída de grupos, não teve aquele início tenso que era jogos de pré-libertadores que teve que enfrentar no início do ano. Já começou com o time de júnior, então já está rodando um pouco mais esses meninos que precisavam de experiência também, inclusive os que jogaram agora, Maurício, Yuri Alberto, mostrando a personalidade de liderar um grupo e tal. Eu vejo com muito bons olhos. Vai ser um bom planejamento. A gente tem que lembrar que está voltando um lateral direito de lesão, daqui a pouco está de volta, Guerreiro está voltando, né? Pensa que o Yuri Alberto apareceu quando não tinha, quando tinha o Guerreiro, a gente nem sabia de Yuri Alberto. Então teve Yuri Alberto com o Guerreiro junto. Então, assim, melhora. O Heitor cresceu quando machucou o Sarrafiori. Hoje nós vamos ter Sarrafiori e Heitor. Pô, já melhorou a nossa lateral. Tem um menino que tá vindo da base aí, lateral esquerdo, que tá vindo muito bem também. O Endo tá indo embora. Já vai. O lateral não era o Saravia? Direito, né? Saravia. Isso. Sim. Agora, mas o lateral esquerdo agora tá vindo, acho que mas eu não vou falar o nome que eu vou esquecer, mas tá jogando agora aqui no Gaúcho, o menino da esquerda, que joga legal também. Então, assim, tu tá vendo esses meninos chegar. Contrata mais alguns que o treinador tá trazendo para pensar no estilo que ele quer de jogo. É aquilo que eu falei, se a gente tiver um pouco de
te calma, porque ele é um treinador do estilo disso, ele vai dosar a questão física, ele vai pensar o campeonato inteiro, ele vai pensar na reta final de temporada que tu precisa estar com o físico bom, não vai deixar... falando um pouquinho mais de preparação física, né? Tem times que tem, por exemplo, campeonato, só joga o Campeonato Gaúcho. Ele vai fazer uma curva física rápida, ascendente, para que em julho comece a cair, porque não precisa mais, não tem mais competição. Sim. Outros fazem para que no meio da temporada esteja em alto, depois cai. Então tem que fazer bastante gordura para queimar no final. Eu vi o Inter ano passado numa constante, assim, e terminou o ano bem. Então, vai depender muito disso. Eu acho que ele é um cara desse, que ele pensa em longo prazo, que ele vai fazer isso. E aí eu acho que a gente pode esperar, não digo ganhar título, mas terminar o ano assim, competitivo, como foi esse ano, para nós, pro orçamento, eu repito assim, pro orçamento do Inter, do quanto investe, Sim. foi excelente. O Inter terminou o ano correndo, né? O que o Edenilson correu ali na reta final, ali nos últimos jogos, o que o Patrick correu nos últimos jogos, o Inter terminou o campeonato correndo, né? Que é justamente o contraponto, né, do seu rival, né? O Grêmio terminou se arrastando em campo, né? Não conseguia, parece que a perna não acompanhava o corpo. O Inter não, o Inter terminou correndo muito, muito bem, né? Porque tem aquela questão do time que corre, mas corre errado, né? Tem a questão do time do jogador que corre, mas corre errado. O cara correu o jogo todo, mas só correu pro lado errado, só correu do jeito errado. Não, o Inter tecnicamente muito bem organizado, taticamente muito bem organizado, sabendo o que ia fazer. O jogo contra o Flamengo, eu não entro no mérito da expulsão do Rodinei, porque para mim é um lance que eu não sou... Como é que se diz? Não entendo nada de arbitragem. Nada, zero. Para mim, assim, se eu tô dentro do campo, deve ter acontecido mais umas 20 entradas que nem aquela durante o jogo. O juiz que não viu, porque aquilo ali acontece o tempo todo, né? Ontem, lá no jogo do Grêmio e Palmeiras, teve uma entrada dessa, que o juiz nem cartão, passou reto. Enfim, mas para mim... era certo que o Inter ganhava aquele jogo contra o Flamengo no Maracanã, pela maneira como começou indo para cima, impondo o ritmo, teve o pênalti, fez um 1-0 e nitidamente com a expulsão foi prejudicado. O futebol se prejudica, né? Tu tá com um a menos, tem que cobrir espaço, tu não pode subir, tem uma série de fatores, e aí tu tem no outro time Gabigol, Arrascaeta, enfim, Bruno Henrique, aquele monte de jogador que a gente falou já, uma seleção, mas o Inter terminou muito bem. E o Inter vai ter um trabalho com mais calma, né? Que nem tu falou, os meninos estão sendo testados, os titulares estão tendo tempo agora para descansar, vai ter o retorno do Guerreiro, né? O Guerreiro volta ao menos em condicionamento físico, volta a jogar, né? Tem que ver se ele vai encaixar de novo agora nesse time, junto com os meninos que estão jogando, né? Mas, pô, é um reforço de peso para o Internacional para 2021. É uma liderança também, né? Não só jogando, assim. Essas questões também que é só quem tá dentro que percebe, assim, às vezes a falta de um líder desse muda a postura do time, muda a coisa. Então, assim, eu boto até... eu não consigo dizer que o Grêmio parou de correr no último jogo só pela questão física. Porque aí entra a questão psicológica também. Sim. Você não sabe o que está vivendo internamente, isso também pode afetar. Não estou dizendo que mas pode afetar. Às vezes, o que parece que o time está jogando bem fisicamente, mas o time está jogando certo, está treinando certo, e de repente até o físico está igual, mas está correndo, como tu falou, correndo errado. Então, são muitos fatores, né? Que você fala. Agora, olhando pelo elenco do Inter, esse ano eu não acreditaria que terminaria assim. Sinceramente, pensando em qualidade técnica o Flamengo era... Qualquer técnico que botasse lá ia ficar em altos e baixos, mas ia chegar. Eu até acho que se não tivessem tirado o Torrent lá, ele já estava começando a ter jogos também, porque quando botaram o Rogério, deu uma queda de novo, até os atletas entenderem de novo o que ele queria para subir. Ele poderia ter disparado já. Porque
tecnicamente, os jogadores eram muito, muito acima, assim, não tem... Aquele meio de campo ali, quem é que tem aquele meio de campo? Ah, não, ninguém todo mundo queria, né? Ao menos um jogador daqueles. O Maninho mandou uma pergunta aqui, vamos colocar na tela. Abelão é o melhor técnico brasileiro? Ele foi em outros momentos. Eu acho que numa época que treinadores eram muito mais por conhecimento de prática, não de estudo, a teoria futebolística não era tão desenvolvida como hoje, a parte fisiológica não é tão desenvolvida como hoje. Ele tinha um tino de treinador que ele conseguia fazer diferença e foi campeão mundial com o Inter, por isso eu botaria ele como um dos melhores do Brasil, com certeza. Hoje eu não acho. Hoje deu certo aquele sistema de jogo, o time já estava bem encaixado também, como ele mesmo na entrevista falou, o time era muito unido, então o time ia correr junto, mas o futebol é hoje. Por exemplo, eu gosto muito de um treinador que pouco ouço falar aqui. Eu vi ele treinando o Guarani, se eu não me engano, no Paulista, o ano passado, e agora ele estava no Bragantino. Eu não lembro o nome dele. É o Barbieri? Matheus Barbieri. O cara sabe muito, os times dele jogam muito bem. Se eu não me engano, até vou pesquisar. Pode ir falando, mas se eu não me engano, até vou pesquisar aqui, porque eu acho que ele treinou o Flamengo no início da carreira dele. Ele era interino do Flamengo. Pode ser. Eu acho ele um baita treinador, como outro. Eu tô chutando ele porque tá num time pequeno e é pouco falado, assim. Maurício Barbieri. Maurício Barbieri, isso. Ele... então, assim, no momento hoje, o futebol ele tá muito estudo, é muita coisa, e não adianta você ter estudo. Eu gosto de dar o exemplo assim, o Guardiola, ele tem 9 analistas de desempenho. 9. Mas porque é o Guardiola que sabe analisar dados de 9 analistas de desempenho. Se desse pro Ricardo, não ia adiantar nada. Era um monte de papel e número que eu não ia saber o que fazer, porque Guardiola só tem um. Então, assim, o futebol tá muito diferente. Eu tenho estudado muito porque eu não me sinto ainda nem um pouco, nem próximo do conhecimento do que esse pessoal tem. Eu tenho muitos amigos hoje que fizeram licença comigo, que estão aí nas bases dos clubes, estudando muito, muitas pessoas conhecedoras de futebol. Então, assim, não é porque o Abelão é velho, não é desmerecendo, eu acho que a caminhada dele foi excelente, o que ele fez foi muito bom naquela época que o futebol era mais empírico, o negócio, mais do tino do treinador. Ele foi o melhor em algum período, mas hoje eu não considero ele o melhor do Brasil. O Barbieri foi treinador do Flamengo em 2018. Ele assumiu o comando técnico do Flamengo justamente numa situação de troca de treinador, em que o treinador do Flamengo saiu fora, ele era o interino, ele assumiu o time, fez o time jogar, o time jogou bem. A aposta da direção foi deixar o Barbieri no comando técnico, mas aconteceu que em 28 de setembro de 2018, o Barbieri foi demitido pelo Flamengo, que contratou para o seu lugar Dorival Júnior. Dorival Júnior, que treinou o Santos, aquele que tinha Ganso, Neymar. Sim. Eu vi o time do Guarani jogando, foi bem no início que eu estava chegando no Brasil e pandemia, eu vi muitos jogos e o Guarani estava jogando, foi prejudicado na volta da pandemia, caiu o rendimento, mas o time estava jogando muito e era a mão dele, assim, porque depois ele também, o Bragantino não começou bem o campeonato esse ano e ele assumiu lá e o time terminou brigando, assim. Eu gosto muito dele. Tem outros, eu lembrei dele primeiro porque é um nome que ninguém fala muito. Sim. E eu gosto muito do trabalho dele, assim. Então... Maurício Barbieri. Essa escola de treinadores, né, tem o Maurício Barbieri, até o próprio Diniz foi muito contestado no início, né, mas o Diniz foi um dos que pegou o Bragantino, né, e fez o Bragantino jogar um futebol bonito. Aí do Bragantino ele foi pro São Paulo, não sei se foi direto pro São Paulo, mas ele chega no São Paulo e demora para conseguir colocar a ideia de jogo dele no time.
o time engrena muito bem com ele depois, assume a liderança do Campeonato Brasileiro, depois tem a queda de rendimento. Mas o Barbieri me chamava a atenção já na época de São Paulo, porque era uma renovação de treinadores no Brasil, né? É difícil tu ver isso. Foi numa época, ali um pouco antes, em 2016, o Roger tinha assumido o Grêmio. Então é bom quando vem treinadores com um pensamento, com uma ideia de jogo, com estudo, né? Com análise de desempenho. Por exemplo, assim, o Roger agora voltou para o Fluminense, né? Vai assumir o Fluminense. Tu acha que faltou alguma coisa para o Roger no início dele já se firmar num time grande? Ou ele teve que passar pelo que todo treinador tem que passar? Cara, eu acho que tem um pouco dessa falta de paciência nossa também. Porque tu pega o Renato, chega aqui no Grêmio, por exemplo, com um time muito bem montado, assim. Time muito bem treinado. De repente, essa experiência de algumas coisas, de momento de jogo, que aí você pega algum treinador que, de repente, tem uma leitura mais rápida de algumas coisas, mas o processo de treinamento, a forma de formação de time dele era muito boa. Sim. Então, mas é difícil, cara, porque tem muitos fatores. É a mesma coisa botar o Ricardo hoje treinar um time, ninguém conhece, os caras nem vão dar bola. Não vai ter moral nenhuma. Infelizmente, a gente passa por isso, assim. Você tem, por exemplo, o Thiago... Que eu acho que tá indo... Thiago Nunes. Fez um baita trabalho no Atlético Paranaense. Também não foi atleta de base, de início, assim. Fez um baita trabalho. Aí chega num time maior, já é mais difícil, os caras já batem mais de frente. Tu vê o próprio Rogério Ceni passando dificuldade com alguns atletas chutando garrafinha que não chuta com outro técnico. São vários fatores que são bem diferentes. O Brasil tem muito treinador bom hoje, cara, trabalhando na base, caras que estudam, que tem conhecimento tático, que sabe trabalhar na formação, que sabe botar um trabalho de fazer um planejamento de treinamento muito bom, mas que para ele chegar é difícil essa cultura nossa ainda, cara. A gente não aceita muito nomes novos, a gente não aceita guri novo nosso da base. Se tu traz para cá o sei lá quem aí, o Marcelo para jogar na lateral do Inter, vai errar um monte, ninguém vai falar nada. Daí o Heitor erra, querem crucificar. Aí já tem que contratar, né? Tem que contratar. Então é difícil, porque isso faz mal pro clube. Porque pro clube é bom o guri ir bem, dar apoio para ele terminar uma temporada boa e vender. É dinheiro pro clube, faz o clube crescer. Não é bom, mas essa nossa cultura brasileira, assim, ela é assim. Não, é difícil de manter isso, né? É difícil um treinador que vai chegar, por exemplo, treinador do Grêmio, por exemplo, viu que o treinador dele da base, que é um cara que estudou, que está fazendo um baita trabalho, foi vice da Copinha, né, da última que teve, baita trabalho, não sei o que, não, vou dar espaço para ele. A imprensa vai cair em cima dele, ele vai botar o cara do lado e falar assim, não, eu tô bancando ele, como ele fez com o Renato, por exemplo. Faz porque é o Renato, cara. Entendeu? Eu acho que até o contrário, eu sou gremista, mas eu acho que no Grêmio acontece o contrário. É o Renato que vai para os jornalistas e diz assim, não, eu banco o Romildo mais um ano aqui nesse time. Acontece meio que o contrário. Então eu acho que tem muito disso, assim. E aí como é que nós vamos dar espaço para esses novos chegar? Difícil, né, você conseguir isso, assim. Até porque tem muita figurinha carimbada aqui também, né, hoje no futebol brasileiro, e eles ficam rodando, né, o Cuca estava aqui no Palmeiras, foi para o Atlético Mineiro, aí já voltou para o eixo Rio-São Paulo, já foi para Santos, agora já foi para o Atlético Mineiro de cara, novo. E o Cuca fez com o Atlético Mineiro o que fez com o Santos. Não quero continuar, vou embora, tô estressado, foi embora. Abandonou o clube. Agora tá voltando de novo, cara, e fez a mesma coisa com o Santos. É umas coisas assim que não... Só atualizando agora aqui, a gente está chegando perto do final da live, o Internacional, o jogo encerrado, o Inter perdeu para o São Luís de 2-1, o Inter conseguiu fazer o gol de empate com o Yuri Alberto, a gente falava dele, Yuri Alberto aos 63 minutos de jogo, mas nos acréscimos tomou o gol de Thiago Barbosa, e aí pronto, perdeu o jogo por 2-1. Assim, torcedores, tenham paciência. Cara, se tu olhar o jogo,
os meninos correndo, é aqueles meninos que parece que pegaram o calção do pai, assim, ó, que a perna corre e não alcança o outro lado do calção, sabe? Fica um vácuo. A diferença física ainda é muito grande, mas é bom fazer isso, os meninos dar essa rodar, já ganharam um jogo, daqui a pouco ganham outro, fica ali entre os 4, vai vir o time de cima de novo, mas não botar pressão, acho que não dá para queimar esses guritas, estão jogando bem, eu acho que por mais que sejam times menores, aí são adultos jogando, cara. Sim. E eles são... O goleiro, né? O goleiro do Internacional tem 26 anos, o menino, que a gente chama de menino, mas ele tem 26 anos de idade, o Daniel. Por exemplo, o primeiro jogo já queria que o Lomba fosse embora. Vai embora que o Daniel... Tá aí, Ricardo? Ricardo? Estamos tendo aqui um probleminha com a conexão da internet do nosso convidado, que acabou de cair, eu acho. Vamos aguardar o retorno dele aqui para a gente conseguir finalizar a live. Tá me ouvindo, Ricardo? Acho que deu uma travada aí na tua internet. Vamos esperar aqui. Enquanto isso, a gente vai falando do que aconteceu, né? O Internacional jogou contra o São Luís pelo Campeonato Gaúcho. O São Luís vencia a partida por 1-0, sofreu o gol de empate de Yuri Alberto aos 63, e nos acréscimos, o São Luís virou a partida, né? Notas desse jogo que a gente pode destacar aqui são as estatísticas da partida. Pelas classificações gerais, o Ipiranga é o primeiro colocado dessa fase de grupos aqui, seguido de Aimoré, São Luís, Caxias, Internacional em quinto colocado e Grêmio em sexto. O Grêmio tem uma partida e tem apenas 3 pontos, tem só uma partida e uma vitória, né? Foi aquele jogo que venceu de 4-1. Mas esse é o Campeonato Gaúcho, né? Que já está acontecendo. O ano nem terminou e já começou o ano do futebol brasileiro. E o Grêmio na sua reformulação. O Grêmio que está mudando toda a sua parte técnica, está mudando toda a sua parte de diretoria. O Paulo Luz foi anunciado hoje a sua saída. A parte de comissão de futebol também está saindo. Também deixou o clube hoje o preparador físico Márcio Meira. E o Grêmio, então, está trabalhando com uma reformulação. Já se juntou ao elenco o atacante Léo Chu, que estava emprestado ao Ceará. Michel foi reintegrado. Já saiu a lista para a Libertadores da América, porque o Grêmio tem jogo quarta-feira e é jogo eliminatório. É a pré-Libertadores da América do Grêmio, que começa na quarta-feira na Arena. O Grêmio precisa muito desse resultado para não precisar jogar a partida de volta no Peru, na altitude, 3.000 metros acima do mar. Vai ser muito difícil. O time que joga contra o Grêmio na Arena é o Ayacucho, quinta-feira, 00:30, aqui no Brasil, quinta-feira. Aliás, aqui em Portugal, na quinta-feira, 00:30. No Brasil é 21h30, o horário da partida. Seguimos aguardando aqui o retorno do Ricardo. Vamos aguardar para podermos aqui também finalizar a live com o nosso convidado. O papo que estava tão gostoso, papo sempre muito bom falar de futebol, ainda mais com gente que está dentro. Vamos aguardar aqui para ver se ele retorna. Daqui a pouco pode ter algum problema técnico, né? Algum temporal em Porto Alegre, alguma chuva, alguma tempestade, faltou luz, a gente não sabe. Acontece de tudo. Mas vamos aguardar para ver se ele nos responde. Se ele não nos responder, vamos finalizar a nossa live de hoje, nesta segunda-feira, dia 9 de março, a live da eliminação. O Grêmio, que perdeu para o Palmeiras de 2-0 ontem no Allianz Parque e ficou longe do Hexa, né? O time do treinador Abel Ferreira conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil e conseguiu aí mais uma taça esse ano. São 3 taças, é a Tríplice Coroa: Campeonato Paulista, Libertadores da América e Copa do Brasil. O Internacional, que além desse jogo contra o São Luís, ainda vai ter que se preparar para algumas outras partidas, não é? O Internacional que segue com seus jogadores
em descanso agora para retornarem. Vai ter o retorno de Paulo Guerreiro, como a gente comentava, vai ter o retorno de outros jogadores importantes, extremamente importantes. Tem negociações em andamento. Leandro Fernandes deixou o time hoje rumo ao Nacional do Uruguai, está em negociação com o volante do Nacional do Uruguai para trazê-lo para Porto Alegre, e está conosco novamente o Ricardo. Ricardo, deu uma quedinha, Ricardo? Deu um pane aqui, não sei o que aconteceu, a minha internet sumiu. Não, mas estamos aí. Eu estava falando aqui, estava comentando aqui enquanto estava fora, aguardando tu voltares para a gente finalizar a live, justamente do jogo do Internacional de hoje contra o São Luís, né? Tu falavas, né, para o pessoal ter paciência com os meninos, e a gente comentou que tu estavas a falar do Lomba, né, que após a primeira partida, o Daniel já jogou muito bem, né? Isso. E aí já pediram, manda o Lomba embora, não precisamos mais dele, então, Daniel. Aí no segundo jogo já Daniel deixou um frango, normal de jogo, o menino tá pegando experiência, jogando pouco, mas assim, isso prova que a gente não pode ser muito imediatista, né? Por um Sim. jogo já deu tudo certo e tal. Vamos terminar a live aqui comentando porque isso aqui entra muito no que a gente está falando, né, Ricardo? O Lisca deu uma declaração nessa semana sobre a situação atual do Brasil e da CBF mesmo assim ter feito a tabela da Copa do Brasil, onde os times vão ter que viajar muito. E aí o Maninho colocou aqui, né? Vocês viram a declaração do Lisca sobre o momento atual no Brasil? O que tu pensa disso? Tu acha que o Lisca foi certeiro e correto no que ele falou? Ou tem que se olhar sempre os dois lados? Depois o Renato rebateu. Como é que tu enxerga essa situação hoje? O que o futebol brasileiro tem e que pode aproveitar nesse ano de 2021, e o que tu acha que não dá para permanecer? Eu acho que o mais complicado é a incoerência, assim. O Renato foi o primeiro a gritar todos os ventos o ano passado, lá para encerrar o Campeonato Gaúcho, porque eles estavam... Os jogadores não podiam estar jogando, porque estavam em risco dos atletas, não sei o que. Agora ele falou o contrário. Então essas incoerências que eu acho complicado, assim. Eu não sei dizer muito, cara. Eu acho assim, o futebol, eles estão bem blindados, tem muito teste, são todos saudáveis, nenhum atleta até então que contraiu o vírus foi hospitalizado por serem saudáveis, tal, fizeram a quarentena em hotéis e voltaram sem nenhum problema, e voltaram a jogar, inclusive. Chegou o Robertão agora aqui, chegou pro finzinho, chegou pro cheirinho, Roberto. Tá que nem Tu achou que eu ia perder essa aí? Tu tá que nem o Galhardo, o Thiago Galhardo, chegou só pro cheirinho. Não deu nem pro cheiro, Galhardo. Continua, Ricardo, continua aí. Então, falando. Assim, eles são todos tratados, nenhum teve essa questão ainda. Tem uma variante nova, ninguém sabe o que dizer, né? Mas até então, nenhum atleta que contraiu o vírus foi hospitalizado, todos se trataram rápido e voltaram a jogar, porque muitos não saudáveis, depois que saíram dos hospitais, tiveram ainda efeitos colaterais pós problema com os vírus. Então, esses saudáveis não tiveram. É um entretenimento, o povo ficar em casa também, dá uma animada de quem está em casa, né, assistir alguma coisa e tal. Então, assim, num montante, eu acho que ainda é interessante, assim, manter com esses... O que eu acho é que a população tem que ser um pouquinho mais inteligente, não se aglomerar em volta do campo, não ficar indo fazer foguetório no aeroporto para olhar essas questões que nos geram problemas piores, porque se não tivesse... E eu não estou dizendo que é ali que está acontecendo os vírus, eu estou dizendo assim, que se a gente evita essas coisas, é menos assunto para se falar e querer que pare o futebol, né? Sim. Roberto Angel Ramírez, sempre com uma galhofa, hein? Pai do céu. Robertão, já que chegou para o finalzinho, para o cheirinho da live aqui, antes da gente fazer a última pergunta para o convidado, qual é a tua previsão para o Internacional 2021, 2021, e o que tu acha de Miguel Angel Ramírez no comando técnico? Qual é a
Qual é a tua aposta, né? Olha, tem se mostrado assim um treinador que tem, vamos dizer assim, tem projeto, entendeu? Como dizia o professor, tem projeto, né? Então, eu creio que essa linha que ele está adotando, assim, de valorização da base, de entender os processos do clube, eu acho que o clube em si vai ser todo ele reformulado, porque a base está sendo reformulada, né? Trouxeram um diretor de base lá do River Plate, agora a notícia última que se tem é que toda a base do Inter vai utilizar o mesmo esquema tático da equipe profissional. Então isso aí já vai dar uma cultura tática para o clube, né? E ele vem com uma mentalidade nova, uma questão assim, acho que ele vai dar uma oxigenada em todo esse processo aí, né? Mas por enquanto, assim, eu acho que em 2021 ainda vai ser muito difícil. Vai ser um ano difícil, ainda bem que tem uma base formada, né? Ou seja, tem uma espinha dorsal, mas com outro conceito de futebol, né? Então essa para mim vai ser a grande dificuldade dele, né? De implantar esse conceito novo aí, porque o atleta brasileiro não tem muito essa cultura tática, né? Tava mesmo vendo agora uns lances ali do jogo que teve agora contra o São Luís, que no finalzinho do jogo ali um zagueiro teve a infelicidade de fazer um gol contra e o Inter perdeu o jogo, né? Então, tu vê ali na gurizada mesmo que eles não... O jogador brasileiro, aquilo ali foi um bom aspecto, assim, ele não guarda a posição. Chega uma hora que é aquela velha escola, né, de atacar com 6, vai atacar com 6 e defender com 4 ali, né? Então fica só 2 blocos assim, né? Um jogando a bola para o outro. Tu não vê isso muito. Até que ele consiga implantar o modelo de jogo dele, acho que vai levar um tempo ainda, né? Então a minha expectativa para esse ano não é muito grande, não. Vai ser um ano de reformulação, vai ser um ano de mudanças, assim, na cultura tática, e isso aí envolve mudança no resultado, né? No aproveitamento. Então, mas quem sabe, né? Por ter uma base pronta pode ter algum resultado, mas eu acho que vai ser um ano de reestruturação. Ninguém vai chegar como chegou o Abel Hernandes Abel Hernandes, não, como é que é o nome do treinador? Abel Ferreira, né? Que chegou aqui em 4 meses e ganhou 2 títulos. Mas tem dedo português. Tem dedo do Andrei Lopes ali, né, no trabalho da Abel Ferreira, né? Porque ele chegou e pegou o time bem treinado já pelo Andrei Lopes, né? E voando. Já o time voando. Ricardo, qual é o teu panorama para 2021 para Internacional? Então, eu concordo plenamente com o Roberto. Eu acho que nenhum trabalho consistente ele é imediatista. Tudo que é imediatista é temporário, ele dá um resultado temporário, mas e esse projeto, até eu tinha comentado, como o Roberto falou, ele tem uma ideia de fazer parecido com como é o Barcelona, a estrutura de base, que o atleta já percorre todo o processo de formação dele, todo planejado, com horas de treino, a forma de jogar, para que quando ele chegue no profissional ele já tenha isso bem formado nele. Isso é excelente, eu acho. É algo que deveria ser feito há mais tempo no Brasil, porque, como a gente falou, o patrimônio do clube é o atleta, então essa formação de atleta ela é importante. E claro, a curto prazo é 1 ano, para começar a ver essas coisas acontecerem. Claro que pode acontecer antes, né? De repente o atleta entende rápido o que ele quer falar e fazer e já começa a dar resultado, porque a gente tem alguma qualidade aí. Mas é para pensar mesmo esse ano de estruturar para o ano que vem começar a colher alguns frutos do trabalho, assim, não tem... aquilo que eu falei o tempo que a gente está conversando aqui, não dá para ter pressa. O treinador colorado, o torcedor colorado tem que ser paciente, para não queimar o treinador e não queimar os meninos que ele vai trazer, né? Sim, com certeza, né? Com certeza. Até porque essa derrota hoje não pode falar pelo trabalho, né? Porque o Inter tem bons jogadores ali nesse time que tá jogando agora no início do gauchão. Como eu tinha comentado antes contigo já, né? O Pato me chama bastante atenção, o Lucas Ramos me chama bastante atenção, o menino. E o Daniel, o goleiro, me chama bastante atenção. Então, tem o zagueirinho João Félix também, joga direitinho.
João Félix me chama bastante atenção. Então o Inter tem aí boas notícias para o torcedor colorado no ano de 2021. E para você, meu amigo gremista, eu tenho uma coisa para lhe dizer. 2021 vai ser mais feio que bater na mãe com gilete. Não tem, a gente vai ter que se agarrar e aí a gente vai ter que, assim, já vamos se preparar, já vamos se vacinar, que nós vamos perder Grenal, esse gauchão dificilmente a gente chega na final, Campeonato Brasileiro vai ser uma peleia. Claro, não, eu não sou o Bolsonaro, filha, minha vacina é rápida, ela já tá aqui já, acabou o jogo do Palmeiras, já tava com a vacina já embaixo do travesseiro já, cara, já me vacinei, já tô, já... Olha só. Ô Roberto, vamos lá, né? Tu vai para a final do jogo mais importante do ano, com Paulo Vitor no gol e Tassiano de camisa jogando de 10, não dá, né? Tu me obriga a comprar vacina antecipadamente. Eu assisti o jogo vacinado, preparado para uma derrota. Para mim, ontem a vitória seria um sonho delirante, mas esse sonho, infelizmente, não veio. Mas só um pouquinho. Tem algo bom para vocês aí, porque o menino que jogou na lateral direita ali, um bom jogador de base. E jogou melhor do que os outros dois de lateral direito vinham jogando, assim. O Wander joga bem, joga um bom futebol, pratica um bom futebol. Não, o Grêmio tem. A gente faz essa galhofa, né? Mas o Grêmio tem tem ali algumas coisas que dá para se aproveitar. É claro que eu também não sou adepto do tá tudo errado, né? Eu não acho que tá tudo errado. Assim, eu acho que posicionalmente o Grêmio tem muitas mudanças para fazer. Eu não sou adepto de sair demitindo todo mundo também, não sou assim. Por exemplo, eu acho que o Vitor Ferraz tem que ficar. O Vitor Ferraz cumpre um papel defensivo importante. Se tu tem um lateral esquerdo, que nem o Diogo Barbosa, que sobe o tempo todo com a bola, tu tem que ter um outro lateral que compense na parte defensiva, senão o time fica desequilibrado. Sobe os dois laterais, sobe os meios, sobe os atacantes, quem é que fica? Não fica ninguém? Não dá também. Então o Vitor Ferraz ele cumpre esse papel importante na parte defensiva. Eu não acho ele um mau lateral. Talvez ele tenha vindo num mau momento para o Grêmio. Talvez se ele tivesse pego aquele... Porque o Cortez não é um exímio lateral esquerdo. Mas o Cortez chegou no Grêmio em 2016. O Grêmio ganhou Copa do Brasil no ano seguinte Libertadores. Então também tem um momento, né? A gente tem que ter paciência. Alguns jogadores que chegaram no Grêmio chegaram no momento ruim. Lucas Silva não é mau jogador. Ferraz não é mau jogador, né? Mas não chegaram no melhor momento do time. Essa é a verdade. Mas o que a gente pode esperar para o ano que vem é muito futebol, muita zoação, muito gol. Ricardo, muito obrigado por ter estado com a gente na live. Canal aberto para ti aqui sempre, quando quiser participar. É só falar. Roberto, mais uma vez entre nós aqui no cheirinho, chegou pro Arrascaeta, né? Chegou só para a finaleira. Mas é isso aí. Cheguei só para te dizer que hoje eu comi uma costelinha de porco. Que sacanagem, cara. Olha, eu pulei o porco hoje, mas eu acho que o meu azar foi que eu comi porco domingo. Eu acho que esse foi meu erro. Não deu sorte. Aí que tudo começou a dar errado. Ricardo, muito obrigado. Roberto, muito obrigado. A nossa audiência que esteve com a gente nos acompanhando, a gente tem aqui, antes, vamos ler um recadinho do Maninho aqui, o último que ele mandou. A maioria dos treinadores são ex-jogadores. Na cultura mencionada de não guardar posição, vem da época de jogador essa falta de cultura tática, infelizmente. Seria isso também, Ricardo, antes de terminar? Eu não digo por ser ex-treinador, mas por serem treinadores ex-jogadores, mas por ser jogadores de uma época que o Brasil conseguia resolver tudo na qualidade individual. Então nós tínhamos isso por cultura, né? Hoje ela está mudando porque os outros lugares do mundo estão estudando futebol, estão desenvolvendo e a parte tática está muito forte. Mas eu não digo que seja só porque tem os ex-atletas europeus estão muito bons treinadores aí, nós estamos vendo aí Zidane, Guardiola, esses aí que vêm de uma escola tática, eles têm uma formação tática muito boa. Não pelo ser ex-atleta, mas ser ex-atleta num momento no Brasil que não se dava muita atenção para essa questão tática e muito mais para a questão individual. Tem aquelas fotos antigas, né, do Sócrates no final do jogo com a camisa no braço fumando cigarro, né? Acabou o jogo, jogava muita bola o Sócrates, mas acabou o jogo, puxou um cigarrinho, pegou uma cerveja, né? Era outra prática. Eu acho que resume muito nisso que a gente falou, assim, que
as entrevistas lá de ex-atletas europeus, eles estão falando de sistema tático, falando como é que o treinador tal gostava de jogar. Os ex-jogadores brasileiros estão falando como é que ele fugia da concentração, qual era a coisa que ele fazia para burlar as leis. Então, infelizmente, a gente colhe isso agora, mas está mudando, está vindo uma geração nova aí tanto de formadores, treinadores, como de atletas, que eu acho que vai mudar para o bem do Brasil, isso vai mudar ainda. Coisa boa. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Foi mais uma live interessante, uma live eliminada. Sexta-feira tem live do Toque Meu Voo de novo nesse mesmo canal. O elenco ainda vai ser apresentado para estar aqui na sexta-feira. E muito obrigado, então, a você que nos acompanhou. E estamos de volta na sexta-feira. Um abraço.